gente até fica, porque a gente sabe como funciona a campanha, a gente acompanhou a campanha, a diferença de recurso, de gente, de máquina, de colocar a gente para transportar a gente mais humilde das periferias, sabe essas operações assim? Então a gente sabe que quem realmente queria transformar Ribeirão estava vinculado ao Marco Aurélio. Mas enfim, eu acho que esse exemplo é um bom exemplo do que a gente vai viver daqui para frente, que é uma disputa entre as forças que não são mais a esquerda. Eu vejo a esquerda num phasing out, vamos dizer assim, mas eu vejo esse centro burocrático, essa potência que tem, com todos esses partidos integrados de alguma maneira ou se unem quando é necessário. Se eu fosse chutar numa proporção de toda a força política que vai sobrar de influência, a gente pode dizer que 75% é o establishment, ou seja, é a máquina, é a burocracia, são os cargos, são as estatais, o tráfico de influência. Eu diria que 25% do novo quadro político vamos chamar assim, o grupo de reforma. Independente de onde ele estiver. Pode ser que ele esteja também nos grupos grandes, nos partidos grandes. Exato. Mas eu acho que é de 3 para 1. Então essa é a nova luta brasileira. Você tem que mudar essa estrutura que o Salles acabou de descrever aqui. As figuras que vão provavelmente ganhar a Câmara e o Senado fazem parte dos 75%. Só lembrando também que o PL, junto com o Novo, em termos de recursos do fundo eleitoral, recebeu 15% do fundo eleitoral. Então 85% do fundo eleitoral estava na mão ou de partido do centro ou partido de esquerda. Então você veja, é exatamente isso que a gente precisa reforçar aqui, essa ideia. O tamanho da importância da máquina e como que a gente tem um trabalho de catequese do eleitor. Porque a nossa última salvação, aliás, sempre foi a primeira, mas é a primeira e última, é o eleitor consciente. Quando o eleitor ele escuta ruído e acredita no ruído, e ele se distrai de ser um reformista, de apoiar aqueles que querem reforma, ele se distrai, não vou apoiar esse cara aqui do centro, porque eu sei lá o quê, porque algum ruído que ele escutou de alguma mídia aí, o levou para esse lado. Pronto, ele já deixa de ser um instrumento que é fundamental para uma briga que já está desigual. Né? É isso que a gente tem que pontuar aqui. Cada um desses candidatos do centro, eles são apadrinhados por toda a máquina, todo o sistema, que é dinheiro público, dinheiro dele próprio, do próprio eleitor, usado contra ele mesmo para convencer. Mas a estratégia, então, não tem que ser puxar esse centro para a direita? O que a direita tem que fazer para... Então, eu nunca vejo... Enfim, é por interesse? Não. É por impasse. Você tem que gerar impasse. Na política não segue raciocínio, não segue a lógica. A lógica. Olha, não aqui segue é melhor. Os estudos dos especialistas, não segue nada disso. A política segue impasse. E se a gente consegue gerar um impasse eleitoral, do ponto de vista, o eleitor não quer mais um candidato do centro que é pró-sistema. Aí o candidato do centro, ele começa a se transformar num reformista. Mas ao passo que você corrobora ele, qual é o discurso do centro? Não, o Estado tem que ser eficiente, o Estado funciona, é só a gente aplicar métricas melhores, é só tirar a esquerda que o Estado funciona. Então, esse é o falso discurso do centrão, do mito do Estado eficiente, que não existe. Então, temos que trabalhar o cara que fala assim, eu não posso mais ter esse Estado agindo, seja de qual forma que ele seja. Eu tenho que ser um reformista, porque a opinião pública está massiva a favor de reformas. Então é esse eleitor que a gente precisa. E esse eleitor também precisa trabalhar paralelamente para transformar o seu irmão, sua mãe, porque essas diferenças de opinião política existem até nas famílias, né? Não tem coesão. Mas é isso que é necessário. Então, por isso que a gente tem uma missão aqui, não só como parlamentar, eu especificamente, assim como o Salles, temos uma missão não só de representar muito do ideário que a gente sempre representou, mas também de trabalhar na catequese, na explicação de como é que o jogo do sistema funciona, para que esses eleitores se convençam e se transformem numa arma política também, agindo lateralmente.